Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Como sempre fazemos todos os domingos, nosso Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como são pontualmente 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, contando que cada um já está com a sua água do seu ladinho, e fazer a oração. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre. Agradecer, Mestre Jesus, por tantas bênçãos que recebemos e que muitas vezes nem nos damos conta. Agradecer, Mestre Jesus, por podermos estar aqui, quando tantos irmãos se encontram enfermos, nos hospitais, em casa, nos asilos, e quantos irmãos, Mestre, se encontram enfermos da alma, em depressão, nesse momento em que o vírus está fazendo parte do sofrimento de muitos irmãos. Nós te rogamos por cada um, Mestre Jesus, da força, da coragem para perseverar, para orar e confiar em Ti, Mestre amado. E por isso te pedimos, adentre o lar de quem conosco está e de todos aqueles irmãos que posteriormente nos assistirão. Vai adentrando, Mestre, e vai dissipando toda treva, todo mal que possa existir. Abençoa cada um conforme a sua necessidade ou seu merecimento, Mestre amado. E ainda te pedimos mais, como eternos pedintes que somos, que possa os trabalhadores incansáveis da Tua seara, esses médicos do plano espiritual, que possam derramar sobre essas águas postas o medicamento necessário a cada um que em Ti deposita essa confiança, Mestre, e que no final, ao beberem com fé essa água, possam ser merecedores dessa bênção, da bênção que necessitam. Muito obrigada, Mestre Jesus. Te convidamos, fica conosco em mais esse Evangelho no Lar, que assim seja. Hoje nós, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho, como já tínhamos falado, que fala: não vim destruir a lei. Fala aqui das 3 revelações. Fala de Moisés, do Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e ainda as instruções dos Espíritos e a nova era. E aí começa assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E aí nos fala de Moisés no item 2. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro,
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo o que está acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. Porque aqui, nesse primeiro aqui que fala, né, que te tirou do Egito, da casa de servidão, né, que eles passaram mais de 400 anos na escravidão, né, no Egito. 2. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º mandamento: não matarás. 6º: não cometerás adultério. 7º: não roubarás. 8º: não prestarás falso testemunho contra teu próximo. 9º: não desejarás a mulher de teu próximo. 10º: não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Fala aqui da nossa inveja, né? Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, através do temor, um povo naturalmente violento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça requintada eram ainda muito pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser em seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. E aí agora nos falar, aqui o Evangelho fala de Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Jesus veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isso é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria
ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra, veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade. Pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Por isso que Jesus falava por parábolas, né, meus irmãos? Porque para os homens daquela época era necessário, porque eles não tinham ainda o entendimento. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo para progredir. E aí vamos para o item 5, que fala sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, e através de uma incontável multidão de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada contrário ao que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não fora dito senão sob forma alegórica, vem cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo
que o preside, e assim como o anunciou, a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na terra. Então, o Espiritismo vem e nos explica de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, qual a razão, a verdadeira razão, né, para seguirmos os ensinamentos de Jesus, né? Fazer o bem sempre, amar ao próximo como a si mesmo. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se são uma negação uma da outra, uma necessariamente está errada e a outra tem a razão. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito do qual nasceram a incredulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente atirado sobre certas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então a religião, não mais recebendo o desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor-lhe a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma, encarando as coisas exclusivamente do seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se querem resistir em lugar de entregar-se a ele. Esse movimento é toda uma revolução moral que neste momento se opera e que prepara os espíritos, trabalhando-os. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ora tange seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá opor-se, pois estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma das leis de Deus. E aí vem para nós a instrução dos Espíritos, que nos fala da nova era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas. E as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade.
Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido porque, se realizada em sua total pureza naquela ocasião, não teria sido compreendida. Mas mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela era chamada a regenerar. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa da dos holocaustos e nem que se poderia perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências estava bastante atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Eles eram muito materialistas, né, meus irmãos? Então era difícil eles compreender, valorizar alguma coisa só no sentido espiritual e deixar o materialismo. Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava a seu espírito. Lembram que eles faziam aqueles sacrifícios, né? Faziam com animais, eles faziam sacrifícios. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. É chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade que lhe foram precursoras. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. Não, elas necessitam, para chegar à maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a acabará. Um espírito israelita foi que nos trouxe essa mensagem. Que lindo, não é mesmo? Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo, foi a vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após a alternância entre verdade e obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Velho Testamento, os espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo é abalado em suas bases, o trovão rebentará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza e crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se em detrimento dos interesses morais,
Em tudo vos conduzia ao bem-estar material e desviava-se em favor do espírito de trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de mim, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para quem crê e para quem ama. O amor preenche-o com uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos já muito vos disseram. Curvai-vos ao sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não sejais como as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, pois sois grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim que esta fala, somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república, e animálculos imperceptíveis não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, São Bernardos modernos, olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Isso nos falou Fenelon Poitiers, 1861. E só para nós terminarmos, vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. Temos a razão disso em sua vida de grande filósofo cristão. Ele pertenceu a essa vigorosa falange de pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da impiedade mais profunda pelo brilho da verdade. Quando, em meio a seus excessos, sentiu em sua alma essa estranha vibração que o trouxe de volta a si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava longe e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, ouviu ele também a santa voz lhe gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu acredito, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes defensores do Evangelho. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe voltará a visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade que ele pressentira outrora, fez-se dela ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Isso nos disse Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. E aí encerramos aqui o nosso evangelho de hoje, lembrando sempre que quem quiser conversar um pouquinho, quem estiver aflito, também pode indicar para algum irmão, para alguma irmã que queira conversar, que não esteja bem, que a gente pode conversar no Messenger. E o que conversarmos ficará entre nós e o nosso Pai, nosso Mestre Jesus. Também, se quiserem, podem se inscrever no meu canal no YouTube, é só clicar embaixo lá, inscrever-se. E aí lá tem outros evangelhos, às vezes a pessoa não está bem, o ambiente, o clima em casa não está bem.
Bota o evangelho e deixa tocando, bota uma aguinha perto. Vamos melhorar esse ambiente no nosso lar, está bem? Vamos encerrar então mais uma vez fazendo a nossa prece ao nosso Mestre Jesus, pedindo as bênçãos. Amado Mestre Jesus, nesse momento te rogamos por todas aquelas pessoas que nos passaram seus nomes para as orações. Não podemos citar os nomes aqui, mas tu sabes, Mestre Jesus, de quem falamos nesse momento. Tu sabes, Mestre, de todos aqueles pensamentos dos irmãos que nos assistem nesse momento, para quem estão direcionando as suas irradiações de amor, os seus desejos de cura. Te rogamos, Mestre, por aqueles que estão em dificuldade, aqueles que perderam seu emprego. Ó, Mestre, visita esses irmãos, seja em casa, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Nós te rogamos, Mestre Jesus. Abençoa e ilumina cada um. Fortalece aqueles que viram seus entes queridos partindo para o plano espiritual, porque ainda somos pequenos no entendimento, Mestre. E por isso te rogamos a força, a coragem, a sabedoria necessária para enfrentarmos as dificuldades, as vicissitudes que muitas vezes são provocadas por nós mesmos, na nossa ignorância, na nossa fé ainda tão pequena em construção, Mestre. Te rogamos nesse momento pelas crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos, por aqueles irmãos que não têm um lar para voltar, Mestre. Que aqueles que nesse momento estão sofrendo dificuldades materiais, que possam encontrar uma mão benevolente estendida na sua direção. E que todos possamos contar com a palavra amiga no momento de aflição e de tristeza. Muito obrigada, Mestre, por estar conosco em mais esse momento. E que todo irmão que beber essa água com fé, onde foi colocado o medicamento espiritual, possa receber o que está necessitando neste momento. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos que visitaram cada lar. Que assim seja. Até o próximo domingo. Obrigada pela companhia.